tendo um melhor desempenho e também fazer com que os que não estão tendo bom desempenho avancem nas suas conquistas. Prefeito, concluindo aí um segundo mandato nesse ciclo de 8 anos, sua primeira gestão representou para Carnaíba uma espécie de boom administrativo, de crescimento, indiscutivelmente, com ações importantes, e isso lhe credenciou para um segundo mandato. Com base, inclusive, nessa questão de dificuldade que o senhor alega, o segundo mandato conseguiu cumprir o mesmo ritmo de trabalho do primeiro mandato? Conseguimos e acho que até mais, uma vez que as coisas já tinham... Eu tive 2 anos de dificuldades grandes, vamos dizer, na questão administrativa do município. Os 2 primeiros anos a gente teve dificuldade que não tinha o governo do estado que nos trouxesse alguns convênios. Eu não fiz nenhum convênio nos 2 primeiros anos do nosso governo, 2005 e 2006, com o governo do estado. E isso, posteriormente, com a entrada do governador Eduardo Campos, eu tive mais acesso a convênios com o governo do estado, continuei tendo com o governo federal. Esse ano de 2012, né, que a gente acumulou durante 2011 e 2012 também, uma série de obras que foram iniciadas no mês de junho, julho e anteriormente maio, que foram iniciadas no nosso município. Então, a gente está entregando muitas obras, né, em parceria com o governo do estado e o governo federal, que nós fomos à luta e conseguimos esse recurso. Estamos entregando agora, alguns inclusive não vão ser possíveis entregar até o dia 30 de dezembro, vai ficar para Zé Mário. Então a gente conseguiu pelo acúmulo de ações. Agora fica a grande interrogação, como vai ser a partir de agora, porque esse ano nós tivemos proibição de repasse de recurso já no dia 6 de julho, se não me falha a memória, por conta das eleições. Legalmente é proibido tanto o governo federal ou estadual repassar recursos, exceto aqueles recursos do PAC, né? Isso é legalizado. Então a gente conseguiu manter esse mesmo patamar de ações, né, de convênios, de obras, e alguns que já estão entabulados agora. Semana passada mesmo nós tivemos com o deputado Danilo Cabral, eu e Zé Mário Cassiano, e nós já conseguimos emendas parlamentares no valor de R$750 mil para diversas áreas do município de Carnaíba. Alguns projetos que nós não captamos esse recurso, esses projetos estão prontos para Zé Mário, que já está articulado aí com o governo do estado, onde ele não tinha conhecimento da máquina do estado, mas já está tendo esse conhecimento, já está tendo esse acesso. Tivemos contato com vários secretários de estado e vai dar continuidade, se Deus quiser, essa nossa administração. Bom, falando justamente sobre a expectativa de Zé Mário, o Magno, juntamente com o Instituto Opinião, fez aquela rodada de pesquisas e aconteceu a situação parecida com a que está sendo anunciada hoje em Itapetim. Itapetim, claro, que há uma distância maior entre a popularidade de Adel e a expectativa positiva da população no Arquimedes, que é de 55%. Lá em Carnaíba, o Zé Mário tem um pouco mais, 66%. Tem 66% de expectativa positiva, enquanto o senhor teve uma aprovação de 93%. Por que tem gente que aprova o seu governo, mas que ainda não está botando toda a confiança na gestão Zé Mário? Eu achei isso natural, né? Eu tenho convicção, vamos dizer, quando eu ganhei a eleição em 2004, se fosse aferir uma pesquisa dessa lá no meu município, Carnaíba, eu talvez não tivesse nem 50, só os 55 que votaram em mim, 54 ou 60. Então a expectativa, a população ela é sábia, né, no sentido de ver como é a condução da coisa, né, como é a condução do governo. Eu não tenho dúvida que ele vai fazer uma grande gestão, nós vamos ajudá-lo no que for possível, sem querer ser condutor da coisa, que eu não sou o condutor, é ele que vai ser o condutor, já está sendo o condutor da minha sucessão, mas essa coisa natural, alguns mais, outros menos. A gente teve essa aprovação nessa pesquisa de 93,2%, um reconhecimento por parte da população do meu município. E quando o Magno me perguntava semana passada se eu tinha ficado surpreso, eu tinha dito para ele sem nenhum problema. Não fiquei surpreso, porque nós tínhamos esses dados, esses números. Nós fazíamos enquetes aqui de vários institutos, como
aquele de Arco Verde, o Olho d'Água, né? Múltipla, fez pesquisa em Carnaíba, pesquisas administrativas. Nós acompanhamos aí, eu tenho que fazer uma referência a ele também, através de um instituto aqui, de referência de afogados em Gazeira, né? Do Itamar, excelência, né? É o excelência de Itamar. E ele fazia, e às vezes, e na grande maioria das vezes, bateu tudo com o que a gente tinha de dados de outros institutos. Eu quero fazer essa referência aqui, que ele colocou esse seu instituto, e muitas vezes você da região, as pessoas não dão crédito. E essas pesquisas internas nossas, tanto do Instituto Múltipla e outros que nós fizemos, sempre davam essa avaliação muito positiva, de 90%, 92%, 93%, isso sempre foi uma constante. E acho que um administrador tem que trabalhar com isso, isso é um dado muito importante, a pesquisa é uma ciência, e quem quiser aferir como está sendo avaliado, porque uma coisa é você chegar próximo eleitor, está gostando do meu governo? Dificilmente alguém vai dizer que não está gostando, todos dizem, e alguns mais sinceros dizem, não, estou aqui restrição a isso e aquilo. E outra coisa é você colocar um instituto de pesquisa onde avalie isso aí com as pessoas, né, sem nenhum tipo de pressão. Isso é uma maneira de a gente tentar ver o que está dando certo e corrigir o que não está dando certo, está dando errado, o que precisa de um rumo para uma correção, para melhoria. Então isso que qualquer administrador em qualquer setor, como qualquer empresa, uma empresa qualquer, tem que trabalhar com pesquisa, que é uma coisa, é uma ciência hoje bem trabalhada, é um instrumento de ajuda e de auxílio aos administradores. Falando de legado, qual é a ação, ou quais são as ações dessa gestão que o senhor está concluindo, das quais o senhor mais se orgulha, ou das quais o senhor acredita que vão ser marcantes para o futuro de Carnaíba? E o Júlio, eu não tenho dúvida nenhuma que a questão da educação, né, do nosso município, isso aí é uma coisa que toda vez que se toca nesse assunto a gente se sensibiliza e a gente sente dos avanços que provocou no nosso município, partindo de péssimos indicadores em todas as áreas de educação e de saúde, mas a questão da saúde toca muito, a questão da educação toca muito mais a gente vê as crianças, né, que não tinham uma escola adequada, isso seja na zona urbana ou na zona rural, péssimas condições de ensino para o professor, não tinha merenda, não tinha material didático, e nós revolucionamos isso lá no meu município, né, com acompanhamento sistemático das nossas equipes de educação, e aqui eu quero citar nossas duas outras secretárias que passaram, hoje a Josefa Rita, mais Cecília, que foi a primeira secretária durante 2 anos, e a Adriana Patriota também, que foi secretária durante 2 anos, que fizeram com que a gente mudasse o quadro. Eu fico muito agradecido, Nil, a tudo isso, mas quando eu chego lá no sítio da Zona Rural de Carnaíba, como a gente teve uma criança aqui, inclusive um rapazinho que ele estuda aqui o 2º grau em Afogados da Engazeira, ele fez o 1º grau todo na escola lá de Bitiranga, e ele, através desse programa Ganha o Mundo, ele está no Canadá, já está morando lá no Canadá, me parece que é Tiago o nome dele. Quando agora em Carnaíba já tem mais 12 meninos da escola de referência de Carnaíba, né, que vão fazer esse intercâmbio lá com o exterior. As crianças que tiveram acesso à internet, e hoje praticamente todas as nossas escolas têm laboratório de informática através da premiação, em sítios, em locais da zona rural de Carnaíba, com acesso à internet, com a criança que foi premiada com laptop, está tendo acesso, essa comunicação, esse instrumento hoje, que é um instrumento muito bom, que é a internet, quando muito bem usada. Então, todos esses resultados são favoráveis. Eu fico maravilhado, Nil, quando eu vejo que 50 anos da história de Carnaíba, Carnaíba formou, até início da década de 80, 5 engenheiros civis. E eu fico satisfeito, eu vibro muito, talvez até mais do que muitos pais desses meninos, que às vezes não têm sequer a dimensão da coisa, quando 4 meninos de Carnaíba passaram no vestibular de engenharia civil, 3 em universidade pública do Recife, na UPE e na Federal, e 1 na faculdade de Caruaru, e 2 lá no estado de São Paulo estão estudando em faculdades privadas lá, em engenharia civil. Então, nesses 8 anos que a gente mudou a face da nossa educação, os resultados estão aí palpáveis. Agora, isso aí, logicamente, nós contamos com o quê? Com essas escolas de referência que o governo do estado tem criado por todo o Pernambuco. Carnaíba foi a 2ª da região, a Joaquim Mendes, agora nós vamos receber a escola técnica. Então, eu acho
a gente muda a vida das pessoas com essa formação. Logicamente, não é só a formação superior que é importante, às vezes a formação técnica também é muito importante. Mas hoje um engenheiro civil formado tem aí emprego inicial, em fase inicial, de R$ 8.000 para trabalhar, seja em órgão da iniciativa privada, seja em